Que maravilha, que preciosidade, que oportunidade incrível de Deus voltarmos a esta casa de oração para tributar ao nosso Senhor, Criador, Redentor, toda a honra, glória e louvor em Cristo Jesus. E nessa noite, de uma maneira especial, nós teremos a oportunidade de nos aproximarmos da mesa da graça, do banquete, da comunhão, e Deus há de nos suprir, de nos alimentar para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Naquele período fatídico da pandemia, eu preguei uma mensagem aqui nessa igreja e vocês não estavam presentes. Mas eu acredito que alguns de vocês ouviram. Os meninos gravaram e como nós tínhamos acordado no tempo oportuno ou em tempo oportuno, na hora de culto, a gente disponibilizava para vocês essa mensagem. E essa mensagem se encontra na carta de Paulo aos Romanos e eu quero reparti-la com vocês nessa noite. Conselhos para a vida cristã. Conselhos para a vida cristã. E eu quero situar vocês, embora a maioria de vocês estejam informados, mas nunca é demais lembrar que o apóstolo Paulo, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele está doutrinando a igreja, ensinando doutrina para a igreja, lançando fundamentos sólidos sobre a fé cristã. E quando chega a partir do capítulo 12, ele começa então a falar de conselhos práticos, de como então precisa fazer sentido diante daquela gama de informação, de verdades que nós recebemos, de conteúdo, e como que a gente vivencia isso então na sociedade, nos relacionamentos na igreja, relacionamentos na sociedade com pessoas e com o próprio Deus na nossa vida cristã. E o capítulo 12, ele então começa tratando disso. Só para você ter uma ideia, eu vou ler com vocês os versos 9 até o verso de número 21, são todos conselhos práticos, que se nós observarmos e colocá-los em prática em razão do que cremos e do que professamos, faz muito bem. Olha só que coisa extraordinária e como que é prático esses conselhos. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Só aqui nós já teríamos um sermão. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que choram, ou alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimentos uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Nesses muitos conselhos para a vida cristã, eu vou me concentrar no versículo 12. No versículo 12, eu só quis ler para você perceber como que é prático, como que é instrutivo e como que é confrontador também para a nossa vida nessa questão da vivência na sociedade, da vivência comunitária e dos nossos relacionamentos com as pessoas. Então, 3 conselhos para a vida cristã nós vamos extrair, e o próprio texto, a própria divisão do texto nos oferece essa divisão e essas lições. Mas antes, vamos orar uma vez mais, feche os teus olhos e vamos falar com o Senhor Deus. Senhor Deus, que preciosidade está aqui. Senhor, se nós não tivéssemos vindo aqui nessa noite, não presenciaríamos o que já presenciamos na adoração, no louvor,
nos cânticos, nas leituras bíblicas, que faz parte do nosso culto, nas orações. E, Pai, nesse momento ainda da adoração, na leitura da Tua palavra, que é tão preciosa, tão consoladora, tão instrutiva e, ao mesmo tempo, tão confrontadora. Ela é o instrumento pelo qual o Senhor Deus nos santifica e nos leva à conformação do Senhor Jesus. Nós te louvamos por Tua palavra lida aqui nessa noite e pedimos que o Senhor Deus nos dê disposição de coração, disposição de alma, disposição de ouvidos para que ouçamos o Senhor nosso Deus atentamente nessa noite. Oramos em o nome precioso do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Queridos, eu penso que já aconteceu com você como já aconteceu comigo. Tem coisa que nós escutamos, eu penso nessa ideia de conselhos, tem coisa que nós escutamos, mas que não tem, ou aparentemente não tem relevância, ou nós não damos valor àqueles conselhos que nós recebemos. Às vezes são os nossos pais que nos dão conselho, pessoas mais maduras, e por aí vai. Você sabe muito bem que é isso. Há pessoas que até brincam sobre conselho. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Né? Você certamente já ouviu esse adágio popular. E ainda que seja verdade, no que diz respeito aos conselhos, verdades que nós sabemos, isso é importante, ao menos intelectualmente, aquilo, às vezes, para nós, não faz sentido. Pode acontecer de que você escute e a pessoa está certa de que você precisa daquilo, que você precisa acolher aquilo, mas você, aparentemente, parece que você dá de ombros e fala, isso não faz sentido para a minha vida, o que isso tem a ver com a minha vida? E, portanto, você acha que aquilo não se aplica à realidade daquilo que você está vivendo. E para aqueles que são pais, isso fica muito claro para nós que somos pais. Mas, em alguma medida, isso também fica claro para os filhos. Em alguma profundidade, em alguma extensão, eles entendem aquilo que está sendo dito e o valor daquilo que está sendo dito, muito embora, às vezes, não há disposição para acolher aquelas instruções e aqueles conselhos. E, às vezes, alguns dos nossos conselhos que nós damos, eles funcionam muito bem. Eles funcionam bem porque nós já temos uma jornada na rodagem da vida, nós aprendemos porque acolhemos, e aprendemos porque sofremos, porque passamos por certas situações e aquilo gerou em nós algum tipo de expertise, algum tipo de experiência, de maturidade. E daí a gente quer passar isso para as pessoas, especialmente para aquelas pessoas que estão próximas de nós. E às vezes nós, graciosamente, generosamente, damos ou recebemos de alguém conselhos e eles não vêm num tom imperativo, a gente está apenas sugerindo, né? Eu digo que às vezes recebo na sala de estudo pessoas que estão precisando de conselhos e quando tem conselhos que são claros nas escrituras, que vêm num tom imperativo, eu deixo assim, às vezes, quando eu estou emitindo algum conselho de cunho mais pessoal, eu coloco como sugestão para a pessoa. E digo a elas, olha, eu não tenho condição de tomar decisão por você. Estou dizendo isso, mas, em suma, você terá que fazer uma escolha, você terá que tomar uma decisão. Eu não posso fazer isso por você. Então, é assim que as coisas funcionam. Entretanto, quando se trata do nosso Pai amoroso, nosso Pai celestial, o conselho ele vem num tom imperativo. Ele não é opcional. Deus fala num tom imperativo, dando uma ordem, colocando na forma de mandamento. Claro que você e eu, nós podemos dar de ombros e falar, não quero, não acho que seja relevante, não acho que seja importante, mas Deus sabe o quanto nós precisamos dessas instruções. E por ser conselhos de Deus, do Deus que vê mais adiante, do Deus que sabe como que as coisas se processam na vida, eles são conselhos atuais, são relevantes, são importantes para a nossa boa caminhada, para a nossa vivência cristã. E aqui nos são fornecidos esses conselhos. Nesse texto, de modo pessoal, 3 conselhos nos são dados, nós vamos ver. O primeiro diz respeito à esperança. Vejam vocês que a própria divisão natural do texto diz assim, regozijai-vos na esperança. É um conselho, é uma instrução, é um imperativo de Deus para a nossa vida, que Ele nos chama para nos regozijar na esperança. E, queridos, esse tema esperança é um tema
tão importante para a vida cristã. Eu penso que eu posso afirmar que não existiria vida cristã sem o elemento esperança. Eu penso que não é demais afirmar isso, sem o elemento esperança, porque nós somos um povo de esperança. E a Bíblia trabalha mostrando que esse tema é um tema essencial. Ele é essencial. Ele é essencial para todas as dimensões da vida, mesmo quando as coisas estão em paz, estão em calmaria, mas também naqueles momentos difíceis. E nessa carta do apóstolo Paulo, esse tema está presente não só nesse texto. Eu quero citar alguns textos para que você veja, por exemplo, em Romanos capítulo 4, versículo de número 18, no contexto que trata da justificação, você vai perceber que Paulo usa esse conceito, esse elemento da esperança, quando ele vai falar de justificação. No versículo 18, ele diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Vejam vocês que o tema esperança aqui está dentro de uma situação que os prognósticos do ponto de vista físico, da idade que Abraão tinha, não era, talvez, do ponto de vista humano, uma situação que você pudesse pensar ou avaliar e dizer, não é possível. Não é possível, mas uma vez que Deus tinha feito a promessa a este homem, ele tem esperança. E ele luta com todas essas circunstâncias ou essas situações circunstanciais, e não só as questões circunstanciais, mas do seu próprio físico, a sua velhice, a sua esposa, que também já tinha parado de ter o seu período menstrual. Então, ele olha para isso, mas ele luta contra tudo isso com o elemento esperança. Quando Paulo vai tratar da justificação ainda no capítulo 5, e ele vai inserir o ingrediente de tribulação, ele volta a falar do tema esperança. Veja que o capítulo 5, versículo 3 em diante, ele vai dizer assim, não somente isto. É interessante isso aqui, só uma pausa para que a gente entenda, porque ele está falando o seguinte: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos. Quando ele fala assim, e nos gloriamos na esperança da glória, ele vai dizer, e não somente isto, não somente na esperança da glória, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Não é uma coisa chocante? Nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Então, ele está lançando o fundamento quando ele está escrevendo, doutrinando a igreja, ensinando doutrina para a igreja, mas ele está trabalhando isso o tempo todo para depois, em algum momento, como nós chegamos no capítulo 12, ele falar, regozijai-vos na esperança. Ele já trabalhou esse tema em várias situações, costurando as doutrinas eternas do que diz respeito à soteriologia. Olha o capítulo de número 8, ele volta a falar nesse tema da esperança. Capítulo 8, versículo 24 e 25. E esse é um texto, é uma passagem que é muito importante para os cristãos contemporâneos. Ele vai dizer assim, porque na esperança fomos salvos. Na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Olha só que coisa chocante, e que a gente precisa pensar e ter esses textos bem alojados no nosso coração. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos com paciência, o aguardamos. Ele vai mostrar, olha, a esperança não tem a ver com aquilo que você vê. Isso não é esperança. Isso não é esperança. Esperança tem a ver, e me permita que, se me é possível definir esperança, esperança são os óculos com os quais você olha para o futuro. Você sabe qual é a diferença entre fé e esperança? A fé salvadora, é aquela mão que já te dá segurança para você afirmar que você já tem algo. Por exemplo, o Senhor Jesus disse assim, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Ali o elemento fé diz respeito ao tempo presente. Se você crê no Senhor Jesus, você já tem a vida eterna. Não tem essa possibilidade de você cogitar, talvez, quem sabe, possivelmente. A fé, ela te dá essa certeza para você dizer, eu já tenho. Mas a esperança, ela trabalha com alguma coisa que ainda vai se consumar. Nós já temos a esperança, isso é fé. Isso é fé, Jesus assegura isso. Mas a esperança, nós estamos aguardando essa coisa se concretizar.
na planificação da vinda do Senhor Jesus, na consumação de todas as coisas. Então a esperança, quando ele está falando de esperança, são os óculos com os quais nós olhamos para o futuro. Você olha para as circunstâncias, está tudo cinzento, está tudo tumultuado, está tudo estranho, está tudo amedrontador, mas você recebeu esperança, você tem esperança, e você olha para dias melhores, não com base no governo, não com base na economia, não com base em circunstâncias, não com base em melhorias do ponto de vista universal, mundial, não é isso. Você olha e fala assim, Deus tem reservado para mim dias melhores. São os óculos com os quais você olha para além das montanhas, para além das realidades que você consegue mensurar daquilo que é palpável, tangível e temporal. Isso é esperança. Isso é esperança. Por isso que ele está falando, esperança que se vê não é esperança. Se você diz que vê, que você diz que toca, isso não é esperança. Que valor que há nisso? Que mérito que há nisso? Não há mérito nenhum nisso. Mas se aguardamos com fé, então isso é esperança. Mas a Escritura, ela está cheia desse conceito. Você mesmo deve ter algum texto do livro dos Salmos no qual você se apega, rememora, reparte com as pessoas sobre esse tema esperança. Só para citar alguns. Vejam o Salmo de número 9, versículo 18. Diz assim, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Não é maravilhoso isso? Porque às vezes, diante da vida, você se encontra necessitado de alguma coisa, de alguma situação. Então Deus está dizendo assim, olha, pois o necessitado não será para sempre esquecido. E isso é interessante porque às vezes a sensação de ter sido esquecido, de ter sido abandonado, nós temos esse tipo de sensação. E ele está dizendo a esperança dos aflitos e como que justos enfrentam aflições. Não se há de se frustrar perpetuamente. Olha o Salmo de número 39, versículo 7, que diz assim, eu, o Senhor, que espero, e tu és a minha esperança. Eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. E às vezes a gente olha e você cria expectativas em situações. Só que o salmista foge dessa situação, das situações, e fala, Deus, eu, Senhor, que espero. O Senhor é minha esperança. O Senhor é o meu único bem, é o meu quinhão, é o meu patrimônio, é a minha herança. Olha o Salmo 71, versículo 5, diz assim, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Tu és a minha esperança, Senhor. Isso é maravilhoso, relembrar e ser relembrado disso, irmãos, porque tantas vezes nós colocamos esperança em meios. Lá em casa, eu sempre falo com minha esposa, com os meus filhos, diante de situações adversas que nós já enfrentamos, eu sempre falo, nós não devemos colocar a esperança em meios. É certo que Deus usa meios para fazer bem ao seu povo, mas a nossa esperança precisa estar no Senhor que usa meios. E às vezes deixa de usar os meios, quando lhe apraz fazer de outro jeito, de outra maneira. Olha ainda o Salmo 146, versículo 5 e versículo 6. Obrigado, Neto. Olha só que preciosidade esse salmo. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Em que contexto ele está falando isso? No contexto que ele está advertindo, não coloque a confiança nos governadores, não coloque a confiança nos príncipes, não coloque a confiança no rei, não coloque a confiança nos homens. Aí, de repente, ele muda e dá uma guinada e fala, bem-aventurado, muito feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? É o Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade. Esse Deus é a esperança da igreja. É nesse Deus que nós colocamos a nossa esperança. E é nele que nós somos habilitados a olhar para o futuro com esperança, por conta de quem ele é. E tem muitas outras passagens que nós poderíamos citar aqui, Provérbios e tantas outras passagens nós poderíamos mencionar. Agora, me deixe refletir com você, uma vez que nós já falamos e citamos textos em Romanos e nos Salmos, e já aventuramos-nos a definir o que é esperança.
Me deixe refletir com você. Você já se deu conta de que possuía alguma coisa, algo muito importante? Você já se deu conta que você tinha algo muito importante? Vamos pensar em alguma coisa que nós, pelo menos na minha avaliação, é algo que é muito importante, mas de repente a gente não para pensar, porque a gente pensa assim, isso é natural, é assim mesmo, isso tem a ver com a minha genética, os meus pais, meus progenitores. Todos aqui concordam comigo que a saúde é algo muito importante? Todos aqui concordam? Saúde é coisa valiosíssima, não é verdade? Só que, pense comigo, você já parou para se alegrar, para fazer uma festa porque você tem saúde? Você já parou para fazer isso? Penso que a maioria de nós nunca parou assim, olha, dessa vez eu vou convidar a igreja, se não toda a igreja, porque talvez o espaço é pequeno, eu vou dar uma grande festa pela a dádiva preciosa da saúde que Deus tem me dado. Hein? Pois bem, esse salmo, esse texto de Romanos, melhor dizendo, no capítulo 12, ele está falando de algo que nós já temos, esperança. E o que ele está nos encorajando é a festejar, é se alegrar, é a regozijar. Ele está dizendo isso por quê? Porque é algo que nós já possuímos, e uma vez que nós possuímos esperança, a alegria deve reger o nosso coração. Regozijai-vos na esperança, diz a palavra de Deus. Não é impressionante? Às vezes nós não avaliamos essas questões e não julgamos que elas sejam tão importantes. Você até sabia que já tinha isso, ou pressupõe que sim, mas nunca você tinha parado para pensar nisso, que Deus te dá um conselho, que Deus te dá uma ordem. Regozijai-vos na esperança. Regozijai-vos na esperança. Tenham alegria na esperança. E para quem é essa ordem? Para toda a igreja, para todos aqueles que já nasceram de novo, para todos aqueles que já foram alcançados pelo Evangelho, que têm nova vida em Cristo, tem motivo e tem da parte de Deus uma ordem. Alegrai-vos na esperança. Porque, queridos, tem muita gente na sociedade doente porque não tem esperança. Tem muita gente sob efeito de medicamentos porque não tem esperança. A vida está cinzenta para elas. Elas não conseguem enxergar a luz no fim do túnel. Elas não conseguem perceber um dia melhor. Elas olham e falam assim, é o fim da picada, não tem mais jeito para a minha vida. Nós, entretanto, fomos agraciados com a esperança, queridos. Isso é tão importante que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, quando ele está tratando, ou quando ele vai instruir a igreja de Tessalônica, sobre uma questão que estava causando uma aflição na igreja, que tinha a ver com os entes queridos que tinham morrido, e o Senhor Jesus não tinha voltado, e aqueles cristãos estavam muito aflitos, pensando o seguinte, será que os meus parentes estão no prejuízo, uma vez que eles morreram, e Cristo não voltou durante esse tempo? Então eles estão aflitos, e Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, para instruí-los sobre isso. E olha só o que diz o apóstolo Paulo, no capítulo 4, 13. Ele diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como, preste atenção nisso, como os demais, que não têm esperança. Queridos, o cristão, ele não é melhor do que as outras pessoas. Nós não somos melhores do que os outros seres humanos. Você não é melhor do que ninguém. Você é da mesma essência que as outras pessoas. Entretanto, há algo que diferencia o cristão entre muitos aspectos das demais pessoas. O que é isso? Esperança. Esperança. Vá num velório de crente. As lágrimas rolam, a gente chora. Eu, por exemplo, fico muito abatido quando vou a velório. Fico bastante condoído com a situação. Choro, porque já perdi também entes queridos. E sofro com os enlutados. Mas você já viu crente no Senhor Jesus, desesperado em velório? Aliás, tem uma irmã ali que eu botei os olhos nela, ela fala assim, olha, crente desesperado em velório talvez é porque ele não nasceu de novo. Estou vendo ela ali, não vou citar o nome, porque depois você vai querer conversar com ela. Ela pensa assim, ela crê, e de repente ela tem razão. Você vai no velório de crente e o crente chora. Tudo certo, está tudo bem. Está tudo bem, a gente chora, a gente se abate. Aquele momento da despedida é sofrido. Mas sabe o que permeia o coração do crente? A esperança. A gente cumpre ali no velório aquilo que a Bíblia está dizendo, o pó volta ao pó, e o Espírito volta a Deus que o deu, e a gente fica aguardando o dia em que
na volta de Cristo, esses elementos, o imaterial, isto é, a alma ou espírito, como você queira chamar, e o corpo novamente vão se juntar novamente. A gente devolve o corpo na esperança de que, na volta de Cristo, essas coisas, o morto em Cristo há de ressurgir no corpo glorioso. Paulo, então, está dizendo, olha, eu estou dizendo essas coisas para que vocês não fiquem tristes como as demais pessoas, como aqueles que não têm esperança. Vocês têm esperança. Vocês têm esperança. Vocês não precisam ficar encurvados, dominados pelo medo, pela apatia espiritual, emocional. Por quê? Porque vocês têm esperança. E sabe, é o apóstolo Paulo que vai escrever sobre isso, mostrando como é que nós recebemos essa esperança. Olha só o que o apóstolo Pedro, na sua carta, vai dizer. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou melhor, aqui é a carta de Paulo, de Pedro mesmo. Deixe-me retomar a leitura. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro está dizendo, olha, quando Deus regenerou vocês, tirou o coração de pedra de vocês, na linguagem do profeta Ezequiel, e deu o coração de carne para vocês, Pedro está dizendo, Deus gerou em vocês e doou a vocês uma viva esperança. Essa esperança está atrelada ao quê? Ela está atrelada ao novo nascimento e conectada à nossa união com Cristo. Nós estamos unidos ao Senhor Jesus na morte e na ressurreição. Então, essa esperança não tem como ser apagada e demovida do coração do crente. Mas é preciso, uma vez que ela não pode ser demovida do nosso coração, é preciso que a gente acate a instrução paulina que diz, regozijai-vos na esperança. Ela não pode ser retirada, mas nós precisamos nos alegrar, quem sabe fazer uma festa, um banquete, por conta da esperança que nos foi doada, que está presente no nosso coração. Quantos aqui estão me entendendo? Maravilha, glória a Deus. Então, queridos, nós precisamos regozijar na esperança. Nós temos uma viva esperança que foi derramada em o nosso coração pela graça do Senhor, nosso Deus. O segundo conselho que ele vai fornecer diz respeito à tribulação. É muito interessante, porque vejam só Romanos capítulo 12, versículo 12. Regozijai-vos na esperança. E qual é o segundo conselho? Todo mundo aí comigo? Texto aí na mão. Sede na tribulação. Sede paciente na tribulação. Dê uma grande festa, tenha muita alegria por conta da esperança. Mas para cada situação há um conselho, há um jeito de se portar, há uma postura, há um modo como lidar com a situação. No que diz respeito à tribulação, é preciso ter paciência. E sabe, irmãos, esse é um tema que em algum momento ou essa experiência de tribulação, em algum momento chega para a gente. Às vezes mais de uma vez na vida, né? E tem gente que parece que nasceu para enfrentar a tribulação e vai enfrentando a tribulação. Parece que o negócio não tem fim. Sai uma, chega outra, e uma mais leve vem outra, com outro colorido, com outra cor. Então tem isso, né? Porque do lado de cá a tribulação é inevitável. Do lado de cá a tribulação é inevitável. Ninguém passa nesse mundo sem enfrentar a tribulação. Martim Lutero, ele usava um conceito do alemão, né? Não que eu fale alemão, Affertung. Lutero usava esse conceito para dizer que todo e qualquer tipo de situação aflitiva, as tentações, inclusive, tem a ver com tribulações. E ele vai dizer que tudo aquilo que traz algum tipo de abatimento, que mexe com você, é o Affertung, né? Tribulação. E tribulação, o crente depara com tribulação interna. Às vezes tem tribulação que é da alma. Quem está do seu lado não imagina o quão atribulado você está. E às vezes as tribulações são externas, estão do lado de fora. Tribulação do lado de dentro e tribulação do lado de fora. Agora,
mesmo na tribulação, nós não estamos desamparados. Não estamos desamparados, de jeito nenhum. Embora, em tantas situações, parece que a gente tem a sensação de estarmos desamparados, sozinhos, sentindo vulneráveis, numa espécie de solidão. Parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Deus não se importa. Cadê Deus? Parece que Deus se escondeu o rosto de mim, conforme o salmista costuma dizer. No Salmo 13, ele diz isso. Até quando, Senhor, ocultarás de mim o rosto? Até quando esqueceste-ás de mim para sempre? Então tem essa experiência. Mas quando Paulo trabalha a sua carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer que o Deus bendito, bendito Deus Pai, o Pai de misericórdia, é o Deus de toda consolação. No versículo 4, ele vai dizer que esse Deus, que é a fonte de consolação, nos consola e nos prepara para que sejamos agentes de consolo para aqueles que, porventura, estão passando por tribulações. Maravilhoso isso. E isso, inclusive, deveria levar-nos ou deixar-nos atentos com pessoas que na comunidade enfrentam tribulações. E Deus pode usar-nos, e Deus usa-nos como agentes para consolar aqueles que enfrentam tribulações. Isso é um fato. E o Senhor Jesus, nosso amado Salvador, Ele deixou claro para nós que nós enfrentaríamos situações de tribulações. Ele chama de aflições. Ele diz assim, estas coisas, João capítulo 16, 13, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ô, gente, é tão importante se nós parássemos só para olhar essas expressões que o Senhor Jesus está falando assim. Eu tenho dito isto. Se você pega o capítulo 13, 14, 15, 16, recentemente eu estava lendo com João e fazendo essas observações com João. Então, em vários momentos o Senhor Jesus faz essa pausa. Eu tenho dito isso. E quando chega, então, quando ele está finalizando essa conversa com os discípulos, ele diz o seguinte, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Que coisas são essas? Você nunca vai ter paz em Jesus se você não saber que coisas são essas. Ou melhor dizendo, deixa eu construir melhor isso aqui. Você talvez será privado de muito consolo e paz do Senhor Jesus, poderia experimentar isso de modo mais profundo e abundante, se você conhecer o que Jesus disse no capítulo 13, no capítulo 14, 15 e 16. Que coisas são essas que ele disse? Dentre elas, ele disse assim, não vos deixarei órfãos. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o outro Consolador, e Ele estará com vocês para sempre. Ele está no meio de vocês, mas quando Ele vier, Ele estará dentro de vocês. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Né? A Suetânia costuma dizer, pastor, hoje o senhor estava fazendo a gente pensar teologicamente, e eu queria um negócio mais light, mais palatável. Né? Suetânia, não tem isso. Vocês não são mais bebês. Só que Jesus depois ele avança e diz assim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, não tem como passar por esse mundo sem ter ou sem enfrentar tribulações, aflições. Não tem como. Agora, eu lhe pergunto, por que é necessário ter paciência na tribulação, irmãos? Vocês fazem ideia? Por que é necessário? Por que Deus está dando um conselho para a gente no dia de hoje, primeiro domingo de junho de 2025, dizendo, gente, vocês precisam ter paciência na tribulação. Mas por que eu preciso ter paciência na tribulação? Eu penso que é porque na tribulação nós corremos o risco de efetuar algumas bobagens na vida, de fazer escolhas erradas e de tomar decisões equivocadas. Na tribulação, dependendo do rumo que você tomar ou que você decidir seguir, você pode naufragar. A tribulação é uma ameaça. É uma ameaça. Ela tanto vem para te treinar, para tornar sua fé robusta, mas quando ela vem também como um tipo de ameaça e ela pode fazer com que você enverede por um caminho que não seja aquele que Deus quer que você siga. Tribulações, e já que nós falamos que tribulações têm a ver com o aspecto interno e externo, uma tribulação relacional, pense na tribulação relacional. Tribulação relacional entre o marido e a esposa, entre os pais e os filhos, entre amigos, entre colegas de trabalho, entre pessoas que fazem parte do seu convívio. Nós corremos o risco de, na tribulação relacional, dizer coisas que nós não deveríamos dizer.
O marido que está passando por um tipo de tribulação, ele corre o risco de dizer coisas duras para a esposa naquele momento, ou a esposa dizer, ou os pais falarem para os filhos, ou os filhos falarem para os pais, ou até mesmo, queridos, com a tragédia do casal que está passando por tribulações, por tensões graves, do casal naquele momento da luta, da crise, que parece que não tem solução, tomar a decisão de separar, do divórcio. E depois o arrependimento chega tarde demais. Tribulação, às vezes, é uma ameaça. Nunca é oportuno ou sábio tomar a decisão na tribulação. A coisa está fervilhando, o relacionamento lá em casa não está legal, eu não estou bem com a minha mulher não está bem comigo, não estou bem com os meus filhos. Não é hora de tomar decisão, é hora de paciência, é hora de joelho, é hora de voltar-se para Deus e pedir conselho a Deus, porque essas horas podem culminar com decisões e tragédias na vida. Tragédias na vida. Tem algum tempo que o irmão Omar o Bom, o adjetivo dele é Omar o Bom. Depois você pode questionar isso teologicamente com ele. Ele perguntava assim, meu amigo, meu pastor predileto, né? Ele falava, você já assistiu This Is Us? Quem aqui já assistiu This Is Us? Não? É legal demais. Eu, pelo menos, estou gostando muito, porque tem muita memória de família, né? Muita memória. Tem tragédias, tem perdas, tem relacionamentos truncados, tem coisas assim que tem a ver com famílias, E eu acho muito legal. E recentemente, o último episódio que eu estava assistindo, tem uma mulher, que não me lembro o nome, ela volta do campo de batalha. Ela estava na guerra, casada, ela tinha um filhinho, e ela volta e me parece que os americanos, quando voltam, eles não têm mais emprego e tal, e eles estão assim atordoados com aquilo que eles viram na guerra, e estão assim depressivos, e parece que não tem uma oportunidade de trabalho, e ela está nesse campo. Então, quando ela desce da nave, o marido, o filho recebe, mas logo ela começa a lidar com esses dramas e com essas tragédias, e ela está irritadiça. E ela, então, nesse momento da irritabilidade, ela dá, sem querer, ela move assim em direção ao filho e bate o braço, a mão, na boca do filho. E o homem que está presenciando aquela tribulação pela qual ela está passando, ele, então, toma a decisão imediatamente de pedir o divórcio. E ela, que já estava ruim emocionalmente, ela fica pior. Ela fica pior, porque ela busca, então, a satisfação na bebida lícita ou na droga lícita, que é a bebida, no álcool, e ela vai se afundando. Por quê? Porque um casal não está sabendo lidar com as suas tribulações. Na tribulação é preciso ter paciência, meus irmãos. Sansão foi um homem que, enfrentando tribulação, a mulher pergunta para ele, qual é o teu segredo? E ela vai importunando Sansão. Lá pelas tantas, ele fica dominado de impaciência. E quando ele é dominado de impaciência, o que ele faz, diz a Bíblia? Ele conta para ela no que repousava o seu segredo da sua força, que tinha a ver com a sua comunhão com Deus. E quando ele entrega para ela o segredo, é uma tragédia, seus olhos são vazados, ele é levado escravizado, e aí você conhece a história. Queridos, a Bíblia está dizendo, cuidado para não se impacientar nas tribulações. Muito cuidado, cultive a paciência na tribulação, porque caso contrário, você pode naufragar. Não é fácil. Deixe-me refrescar a memória de vocês com a tragédia que aconteceu no Chile, no dia 5 de agosto de 2010. Uma mina em São José do Chile desabou, deixando soterrados 33 mineiros numa profundidade de quase 700 metros de profundidade. E conta-se, então, que depois de algum tempo, eles ali, acabou o suprimento, os insumos, eles não têm mais alimento. Então eles começaram, diante da impaciência, começaram a pensar no suicídio. Depois eles passaram a pensar no canibalismo. Começaram a pensar em comer uns aos outros. E, finalmente, no dia 22 de agosto, uma equipe conseguiu perfurar as rochas e acessar o lugar onde eles estavam. Mas ele esteve naquele momento de crise, de perda da esperança. Eles tiveram que cultivar a paciência. Não podemos tomar nenhuma
decisão precipitada. Ao mesmo tempo que eles tiveram que realimentar o depósito da esperança, eles tiveram que novamente fortalecer a musculatura da paciência, até que finalmente chegou a solução. E de onde veio a solução? Veio do alto, veio de cima, veio de fora, queridos. Quando você estiver enfrentando tribulação, lembre-se que a solução vem do alto, vem de Deus. Deus vai lhe socorrer em tempo oportuno. Deus vai lhe visitar. Deus não vai deixar você naufragar. Mas enquanto isso, enquanto o socorro não chega, você precisa ser paciente. Precisa ser paciente. Quem está me entendendo aqui? Vamos então para o terceiro conselho. O terceiro conselho diz respeito à oração. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Perseverantes. Todos nós sabemos, nós já ouvimos dos pregadores aqui, em diversas ocasiões, dentro da peculiaridade de cada um, da personalidade de cada um, falar alguma coisa parecida com o que eu vou dizer no que diz respeito à oração e outras situações. Para alguns, começar não é nada difícil. Começar não é difícil. Difícil mesmo é continuar fazendo aquilo que foi iniciado. Vou iniciar o curso de inglês. Não é verdade? Você conhece pessoas assim? Hein? Conhece pessoas assim? Vou iniciar, esse ano eu vou afiar o meu inglês, vou fazer intercâmbio, agora ninguém me segura, agora eu vou mesmo. Vou lá para Thomas Jefferson e vou fazer o melhor curso, porque ninguém me segura. Aí depois de meses a pessoa... Academia. É brutal a começar a academia, pelo amor de Deus. Estou perseverando aí já por 3 meses, porque tem as meninas aqui da igreja de 60, 70, 80, que me estimulam lá, né? Eu sou adolescente lá na academia que eu faço, tá? Eu chego lá, eu sou adolescente, eu olho lá e o público, esse público mais maduro. Às vezes iniciar não é difícil. Iniciar a vida de oração. Por um motivo, eu vou orar por isso. Vou orar com insistência. Vou orar pela salvação dos meus entes queridos. Vou orar pela salvação do meu marido. Vou orar pela transformação do meu filho. Vou orar por isso. Vou orar e vou orar. Vou orar pela igreja. Vou orar pela liderança da igreja. Todo dia eu vou reservar um tempo. E aí você começa aparentemente bem. O segundo dia você vai bem. O terceiro dia você vai bem. Depois do 4º dia parece que você vai diminuindo. E daqui a pouco aquilo que é tão importante já está tão escasso. E não só escasso, não está mais presente na sua vida e naquele volume de energia que você tinha começado. E a desistência nem sempre decorre da falta de compreensão. Eu vou repetir. A desistência nem sempre decorre da falta de compreensão de que aquilo é importante. Você sabe que é importante. Todos nós sabemos que na vida cristã, oração é um ingrediente, é um elemento importantíssimo. É importantíssimo ter vida de oração. É importantíssimo perseverar em oração. É importantíssimo. O Senhor Jesus ensinou sobre isso com a vida. Ensinou dando instrução. E na parábola do capítulo 18 de Lucas, ele fala de uma mulher. Havia uma mulher numa cidade. Naquela mulher também havia um juiz. E ela não era só uma mulher, não é uma mulher qualquer, era uma viúva. Ela não tinha ninguém por ela. E uma viúva, naquelas circunstâncias, é uma caricatura de fraqueza, de alguém impotente, de alguém que não pode resolver os seus dramas. Mas como é que resolve? Aí Jesus vai contar como é que resolve. Resolve pela insistência, resolve pela perseverança. Não pode desistir de jeito nenhum. O dever de orar sempre e nunca esmorecer, diz o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. Nós devemos orar sem cessar. O profeta Elias, de quem Tiago vai falar sobre oração para nos conectar com a vida de oração dele, no capítulo 5, 17, 18, ele vai dizer o seguinte: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, porque pode ser que você leia sobre a história de Elias e você fala: uau, que homem, que profeta, que sujeito de oração, que homem poderoso. E então, o Espírito Santo desconstrói essa ideia que nós temos. E vai dizer, olha, ele era homem sujeito aos mesmos sentimentos. E orou. De que jeito ele orou? Com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo. E o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Que tipo de oração é essa? Oração que não desiste. Oração que não desiste. Que não recua,
que bate na porta outra vez, e bate novamente, e bate quantas vezes forem necessárias diante do nosso Pai, pedindo e pleiteando diante dele as suas bênçãos, a sua compaixão, queridos. Quando o Senhor Jesus conta a parábola da viúva que eu mencionei, e ele termina a parábola, ele diz assim: quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Ele termina com uma pergunta. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: encontrará gente que persevera na oração? A fé ali está associada à oração. Vida de oração perseverante é um termômetro da existência de uma fé autêntica. Ele está falando isso. A parábola é para contar da necessidade de orar perseverantemente. Quando ele termina, ele fala: quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra? Que tipo de fé? Fé de pessoas que estão se dobrando, se ajoelhando e buscando ao Senhor Deus que visite o seu povo, que não desista do seu povo. É esse tipo de fé e é esse tipo de ensino que Paulo está trazendo. Na oração, perseverantes. Talvez a coisa não aconteceu ainda. Para com você, porque alguém já disse que há momentos que Deus diz sim rapidamente, há momentos que Deus diz espera um pouco, e há momentos que Deus diz não. Mas enquanto nós não soubermos qual é a resposta de Deus para isso, porque até o não também é uma resposta, nós vamos bater na porta em oração. Não vamos desistir de orar. Não vamos desistir de orar pelo nosso país, pela melhora do nosso país, pela intervenção no nosso país, por mudança no nosso país, pela conversão da população brasileira, para que a nossa igreja seja uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós vamos orar e vamos insistir com Deus. Mas é fácil? Não é fácil. Porque às vezes parece que o tanque está vazio e nós não temos ânimo para orar. Um teólogo, ele diz assim: a perseverança em meio às tribulações é a medida por nossa diligência na oração. É medida pela nossa diligência na oração. A oração é o instrumento determinado por Deus para o suprimento da graça suficiente para toda circunstância e particularmente contra o desencorajamento do coração e que somos testados e afligidos por situações adversas. Portanto, 3 conselhos para a nossa vida nessa noite. 3 conselhos para a vida cristã. Primeiro, regozijai-vos na esperança. Queridos, tenham alegria na esperança, naquilo que o Espírito Santo gerou no coração de vocês. Segundo, sede paciente na tribulação, não seja precipitado. Não se permita ser dominado, vencido pela impaciência. E terceiro, em o nome do Senhor Jesus, persevere. Persevere na oração. Busque o Senhor Deus. Ore o Senhor Deus. Não desista de buscar o Senhor Deus. E eu termino com o texto de Romanos, capítulo 15, versículo 13, que diz o seguinte: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe grandemente, em o nome de Jesus. Quero